Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã nesse dia. Te dê muita alegria, muita graça nesse dia. Um início de semana abençoado no nome de Jesus. Leiamos então a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12, que diz assim: Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, ou que a vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que os seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregam o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe nesta manhã. Terminamos ontem falando na nossa meditação o que Pedro termina dizendo, que o objetivo da nossa fé nos traria a salvação de nossas almas. O fruto da nossa fé traria salvação a nossas almas. Então, o próprio Jesus disse, e Pedro afirmou isso, que nós que não vimos a Jesus e cremos nele, seríamos bem-aventurados. Assim finalizamos o nosso estudo de ontem, a nossa meditação de ontem. E depois Pedro, então, entra neste assunto, nesta ordem de assunto. O que Pedro diz é que Deus abriu o livro da eternidade para os homens, Deus abriu este livro lá no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, Deus havia feito o homem perfeito, então Adão pecou e Deus matou um cordeiro para vestir a vergonha de Adão. Aquele cordeiro não era de Adão, aquele cordeiro Deus era o proprietário, dono dele, ele era de Deus, e Deus então exemplificou os tempos futuros, lá naquele cordeiro que ele matou para vestir Adão. Depois disso veio Abel. Abel era um filho maravilhoso. Abel era um filho que oferecia sacrifício justo a Deus. E Abel foi sacrificado pelo irmão, mas Abel não era o cordeiro de Deus. Abel era um filho de Adão, um filho amado de Adão, mas não era o cordeiro de Deus. Depois disso, vem Abraão sendo provado, e Deus pede em prova Isaque a Abraão, mas o próprio Abraão disse que Isaque não era o cordeiro de Deus, que o cordeiro de Deus, o próprio Deus para si proveria. E isso Deus foi falando com os profetas, neste livro da eternidade, e os profetas então sendo revelados com o Espírito de Cristo que habitava neles. Eles então profetizavam, e a Bíblia diz que ele, olhando esses fatos, eles indagavam, eles estudavam esses fatos, querendo saber qual o tempo que isso se cumpriria. Por isso o título do nosso estudo de hoje é: Você entende este tempo? Eles estudavam sobre isso, eles falavam sobre isso, Davi falou sobre isso, todos apontavam, Moisés falou sobre isso. Moisés disse: olha, vocês me têm como um profeta, mas virá um profeta perfeito, o profeta de Deus. Para ele coloquem as suas atenções, para ele atentais. Então os profetas foram falando e estudando sobre esse tempo. E que tempo era este?
todos eles apontavam para o sofrimento de Cristo, né? Todos eles apontavam, inclusive Isaías apontava que ele viria de uma virgem, que ele nasceria de uma virgem, que ele seria fruto do Espírito Santo de Deus, né? E que ela daria luz a um filho, e que este filho viveria, sofreria, seria levado à morte, morte de cruz, né? Todos os profetas apontavam para o sofrimento de Cristo, mas apontavam também para, após esse sofrimento, após a sua ressurreição, apontava para uma graça imerecida. Por isso nós lemos que após tudo isso, após ser apontado o sofrimento de Cristo, viria uma graça, e que esta graça que viria seria para um povo que não entenderia, que não mereceria esta graça, mas que seria para eles este tempo almejado pelos profetas, né? Que se cumprisse nos seus dias. Não eram para os seus dias, apontava para um futuro, e os anjos quiseram pregar sobre esse futuro, os anjos quiseram falar sobre esse futuro, mas este futuro foi dado a homens para que pregassem, homens que entendessem essa graça, homens que entendessem este mover de Deus na vida deles, homens que entendessem que isso se cumpriria em Cristo, pois até mesmo os discípulos, quando Jesus estava vivo, eles não entendiam isso. Eles só passaram a entender isso depois da ressurreição de Cristo. Quando Cristo aparece, quando Jesus aparece para eles, então lhe abriram os olhos, as escamas caíram e eles entenderam desta maravilhosa graça. Então Jesus morrendo, ressuscitando, dizendo: Pai, está consumado, está pago o preço, eu sou o Cordeiro. E o próprio Deus havia dito ali e ouvido, e Pedro afirmou isso. Nós ouvimos que ele disse, o próprio Deus disse: este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Você entende esse tempo? Entende que tudo isso foi profetizado e levado para que a salvação chegasse até você, até a mim, para que nós pudéssemos levar a outros esta graça maravilhosa de Deus na pessoa de Jesus. Este Jesus foi tido como maldito entre os homens, mas ele foi chamado de bendito de Deus. Graças ao bom Deus, isso chegou até a nós. Toda esta abertura do livro da eternidade se cumpre na igreja de Jesus. Por isso que o pastor, na pregação de ontem, afirmou dizendo: Pedro, tu és Pedro, tu és uma pedrinha, um fagulhozinho de pedra, mas sobre esta pedra, esta rocha, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão quando esta igreja estiver caminhando em glória, em virtude, em unção do Espírito Santo, preparando o mundo para a volta de Jesus. Você entende este tempo? Entende que esse tempo de Deus se cumpre em você e em mim? Que nós fomos reservados e separados para este tempo? Que o capítulo final deste livro da eternidade, o capítulo terreno dele, se finaliza em mim e em você? Você entende esse tempo? Então por que não se animar? Por que não olhar para os céus, sabendo que a nossa redenção está próxima? Meu querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Ontem, depois de prestar um grande culto a Deus e de estar presente num grande culto, o melhor culto que assisti de todos os tempos, porque era também um culto de missões, um culto onde eles motivam a igreja a falar do amor de Jesus. Eu voltei para casa satisfeito, eu, minha esposa e meu filho, voltamos felizes da vida, porque sentimos ali a presença da glória de Deus, e esta glória de Deus quer ser revelada ao mundo, usando a minha vida e a tua. Estejamos preparados para este tempo.
E você está querendo, né? Ontem eu perguntei, você quer ser salvo? Hoje eu te pergunto, você quer ser o fruto, o veículo, o canal, o vaso de Deus para a salvação de outros? Nós estamos vivendo o melhor tempo da história da humanidade, que é o tempo da volta de Jesus. Ele está voltando por mim e por você, para levar a sua igreja gloriosa, mas é tempo de semear a palavra e de colher frutos, almas para Jesus. Esteja preparado e volto a perguntar, você entende esse tempo? Entenda esse tempo que Deus quer usar você. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.